Exatamente. E como há a influência de um espírito maligno, somente pelo Espírito de Deus podemos detectar e combatê-lo. Principalmente combatê-lo. A pessoa pode até detectar, achar, acreditar que existe nessa situação demônios, espíritos malignos envolvidos. Mas para lutar contra eles precisamos do revestimento do poder de Deus, precisamos do Espírito de Deus. Naqueles dias, o texto diz que o Espírito de Deus se apossava, pastor Edilson, ele se apossava do corpo de Sansão. Não somente dando inteligência, capacidade, instruindo ele para julgar sobre Israel, para ser juiz, como também dando uma força extrema, porque naqueles dias os combates contra os inimigos, eles eram físicos. Era combate no corpo a corpo, na força do braço. Hoje os nossos combates são somente no espírito. Não combatemos um demônio pela força do braço, mas pela força do poder do nome de Jesus. Trazendo para o lado espiritual, o leão representa realmente, o apóstolo São Pedro disse isso, que o leão representa o diabo. É o diabo que, como que pode? Você vê, homens possuídos, só podem ser, lógico, possuídos por um espírito de lascívia, começa a abusar de crianças, pastora Wanda. Quantas vezes você vê as noticiários, a pessoa envolvida com pedofilia, aquilo ali não é normal, não, aquilo ali é um espírito maligno que precisa ser combatido, não só isso não. Muitas vezes a gente vê o quê? O marido que fica violento, fica estúpido e de repente começa a espancar a sua esposa, isso é um espírito maligno. A pessoa estudou, ela pagou faculdade, ela investiu muito do tempo dela, da vida dela, em prol de um sonho, e parece que todas as portas se fecham. Ela não consegue sobressair, ela não consegue êxito concernente ao seu estudo, ela não consegue um bom trabalho, só vive com a vida amarrada. O que é isso aí? Podemos citar outros exemplos, mulheres que muitas vezes elas não se contentam apenas com um homem. Quantas vezes eu já vi coisas assim, até senhora de idade. Senhora de idade uma vez chegou num amigo meu e falou, uma senhora de quase 90 anos, chegou para ele e falou, nossa, mas quando você fica com essa calça branca, você fica lindo demais. Uma senhora de 90 anos tomada de um espírito de pornografia. E isso tem que ser combatido. Então, o Sansão, ele vem ali, ele rasga aquele leão. E é o que a gente tem que fazer hoje, pastora Wanda, se revestir do Espírito de Deus e combater essas imoralidades, combater essa criminalidade. E é só pelo Espírito de Deus que a gente consegue vencê-los. Porque muitas vezes até as forças naturais que existem aí, né, a Secretaria da Segurança, a medicina, muitas vezes não conseguem ir no foco e sarar e resolver, solucionar aquele problema. Por quê? Porque somente pelo Espírito de Deus que pode tirar aquela malignidade. É verdade, não existe tratamento da medicina para uma enfermidade ou para um mal que é espiritual. Somente podemos tratar males espirituais com a força espiritual, que é a força do Espírito Santo de Deus. Inclusive, pastora Wanda, o Sansão, a segunda luta que ele vai ter é contra os traidores. Sansão, depois de um combate, ele volta para sua casa e os traidores apossam-se da sua esposa e levam para as suas moradas e ali matam ela. E eram pessoas que se consideravam amigas de Sansão. Sansão vai ao território deles e destrói com todos eles. Outro detalhe que a gente vê sobre Sansão, ele cortou, ele se desvinculou de todos os traidores. Sansão foi usado por Deus para dar uma lição. Você tem detectado alguém falso no rol da sua amizade? Talvez no meio da sua família, alguém que é falso, alguém que seja falso, vive com falsidade? Tem que cortar esse tipo de relacionamento. A palavra de Deus diz que as más companhias, elas destroem os bons costumes. E o Sansão, ele não dava mole para traidores, não. É verdade. Você também não deve dar mole, porque essas más companhias, geralmente, por trás delas, começam a agir também os espíritos malignos. E aí começa a entrar a inveja, a disenção, a fofoca.
Na frente é uma coisa, por trás acaba falando mal, contaminando, acabam entrando aquelas ideias más com o único objetivo de te prejudicar. As pessoas se fazem de amiga na frente. Não, eu estou fazendo para o seu bem, eu só estou te dando um bom conselho. Ouça o seu amigo, ouça a sua amiga. E quando você vai ver, aquele bom conselho que lhe foi dado acaba dando em ruína na sua vida. Por quê? Porque aquela pessoa está com inveja de você, está com falsidade. Os amigos, os que se faziam de amigos de Sansão, invejaram o matrimônio dele, invejaram a força dele, invejaram a posição dele como um nazireu de Deus, um separado do Senhor, e acabaram com o casamento, na verdade, dele, né? Acabaram afetando grandemente a história de Sansão, porque ele amava aquela mulher e ela foi dada a um dos amigos dele, sendo que já era a esposa dele, foi entregue pelo próprio pai a um outro homem. Quando Sansão soube disso, a vida dele parou ali, todos os projetos dele pararam ali, ele não fez nada antes de simplesmente destruir com os inimigos dele, cortar todos os laços que vinculavam ele àquelas pessoas, para então seguir com a vida em frente. Estava nas veias de Sansão um verdadeiro combatente contra as coisas erradas. E você? Você também tem sido um combatente contra as coisas erradas? Precisa ser. Você detecta um mal e você... não, esse mal... Não vamos... olhar com os maus olhos, isso aí depois melhora. Eu lembro que a minha finada avó, ela era assim, um amor de pessoa maravilhosa. Eu não conheço, depois da pastora Wanda, uma mulher tão maravilhosa como a minha finada avó. Ela não via mal em ninguém, ela aceitava cada tipo de pessoa em casa que não era fácil, pessoas maldosas. Eu lembro de algumas cenas ruins, que pessoas que minha avó introduziu dentro da nossa casa, e minha avó, tanto minha mãe, muitas vezes não agiam severamente com aqueles crápulas que faziam parte da nossa família. E eu já vinha percebendo, eu mesmo criança, novo, eu já vinha percebendo, tem alguma coisa errada. Por que minha avó não toma uma atitude? Por que minha mãe não toma uma atitude? Eu lembro que o namorado da minha avó, uma vez eu flagrei ele tentando estuprar o meu irmão. E eu peguei, com 15 anos, eu peguei ele no flagra, e aí eu tentei, falei, o que é isso que você está fazendo? Contei para minha avó não fez nada. Contei para minha mãe não fez nada. O vagabundo, desculpe o termo, pousou em casa aquela noite. Você acredita nisso? Eu fiquei revoltado. Eu, com 15 anos, saí correndo dentro de casa. Na época, ter telefone era uma coisa quase impossível. Fui num vizinho bem longínquo, eu fui lá e liguei para a polícia para vir prender, porque minha avó e minha mãe não faziam nada. Então, pastora Wanda, tem gente que é assim, que não age contra o mal. E a missão de Sansão era essa. Essa era a missão de Sansão, de chegar e destruir os males pela raiz. E tem gente que está nos assistindo agora que tem que passar a agir assim, destruir toda obra ruim. A palavra de Deus diz, né? Ai daqueles que ao mal chama bem e ao bem chama mal. É verdade. E lembrando que muitas vezes os inimigos não são apenas os de fora. Às vezes eles estão dentro de casa, são os parentes, são as pessoas mais próximas de você. Você precisa pedir para o Espírito Santo, o poder dele, te habilitar, te capacitar para você ver onde que está a perversidade, a maldade. Porque existem pessoas que elas fazem de tudo para parecerem muito boazinhas, mas às escondidas fazem coisas terríveis. Elas só não mostram o que verdadeiramente elas são, mas o Espírito Santo revela, ele mostra, para poder defender você, defender a sua casa, defender a sua família desses verdadeiros inimigos que estão dentro de casa. Temos que ser vigilantes. Outra tarefa fundamental que o Sansão fez na vida dele, pastor, foi também destruir, acabar com a alimentação desses inimigos, né? Muito interessante essa passagem, onde Sansão ele amarra uma tocha no rabo das raposas e lança então as raposas para os territórios dos filisteus e queima
destrói completamente toda a alimentação dos filisteus. Vamos trazer isso para os nossos dias. Sansão, ele tirou a fonte de alimentação do inimigo. A gente foi colocado nessa terra também, pastora Wanda, para tirar a força do inimigo, para tirar aquilo que alimenta. Um exemplo, a mágoa alimenta o nosso inimigo, né? A pessoa que ela tem ódio no coração, que ela tem ressentimento do passado, aquilo ali ela está alimentando o inimigo.